Bem-vindo ao canal Escatológico. Continuando o tema, como identificar uma seita, vamos falar agora das duas últimas operações matemáticas que as seitas são mestres em realizar, ok? As duas primeiras, adição, vimos a adição, vimos a subtração, agora vamos ver a multiplicação e a divisão, certo? Recapitulando, adição, subtração, multiplicação e divisão, mas com resultados catastróficos. Na multiplicação, as seitas pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. O Jesus das seitas é incapaz de salvar o homem, então ele precisa de uma ajudazinha, uma ajudinha, né? Então, o Jesus das seitas é incapaz de salvar o ser humano. Então, ele precisa de uma ajuda. Uns dizem, sem a caridade não há salvação. Outros dizem, sem guardar determinada regra ou praticar determinado ponto da doutrina da seita, é importante para a pessoa ser salva. Ok? Então a salvação das seitas é sempre pelas obras. Às vezes, eles repudiam publicamente o sangue de Jesus. A Seixonoye, por exemplo, nega a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor de seu sangue para a remissão de pecados. Eles chegam a dizer que se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Agora vejam isso, o que os caras afirmam, pessoal. Nem mesmo a cruz de Cristo conseguiria extingui-lo. Os Mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela Igreja, não haverá salvação. Outro requisito foi exposto pelo profeta Brigham Young, que disse, esse é um profeta dos Mormons, tá? Nenhum homem ou mulher nesta dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Impressionante isso, não é, pessoal? Então, um ser humano que morreu, um ser humano que virou pó, ele tem mais poder do que o próprio Jesus para os praticantes desta seita. O homem tem de fazer o que pode pela própria salvação. Doutrinas de salvação. Página 91, volume 3, Joseph Fielding Smith. Por isso, eles têm grande admiração por Smith. Agora, os adventistas, por meio de sua profetisa Ellen Gould White, ou Ellen G. White, ou apenas Ellen White, ensinam que a guarda do sábado implica salvação e que os benefícios da morte de Cristo nos serão aplicados desde que estejamos vivendo em harmonia com a lei. É isso que a Bíblia fala, pessoal. Eu vou repetir. Eles falam que os benefícios da morte de Cristo
nos serão aplicados desde que estejamos vivendo em harmonia com a lei, que no caso é guardar o sábado. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, segunda edição, publicado em 1956. Doutrinas semelhantes são ensinadas pela Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, que desdenha os cristãos por acharem que foram salvos pelo sangue que Jesus verteu na cruz, chegando a dizer que os que assim ensinam estão enganados. Que absurdo, né? Que absurdo. Né? Eles desprezam a Escritura, desprezam a palavra de Deus. Então eles afirmam, os seguidores do Reverendo Moon, eles afirmam o seguinte: como tem sido vasto o número de cristãos durante os 2000 anos de história cristã que tinham plena confiança de terem sido completamente salvos pelo sangue da crucifixão de Jesus, ou crucificação. As testemunhas de Jeová ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar sua própria salvação por meio das obras. Jesus simplesmente abriu o caminho. O restante é com o homem. Uma de suas obras diz: trabalhamos arduamente com o fim de obter nossa própria salvação. Infelizmente, este é o caminho que os levará ao inferno. Infelizmente. Outra declaração deles é a seguinte: somos salvos por mais do que apenas crer na mensagem do reino de todo o nosso coração. Também temos de declarar publicamente esta mensagem do reino a outros, para que estes também possam ser salvos para o novo mundo de Deus. Não é? Então, tem que fazer robozinho, os robozinhos têm que ir lá. Né? Ai daquele que ficar mudo, né? Não conseguir pregar as doutrinas deles, esse então não poderá ser salvo de jeito nenhum, tá? E essa frase muito interessante, de muita sapiência, repleta de doutrina humana, quiçá doutrina de demônios, está escrito, foi registrado no livro Do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, página 249, Sociedade Torre de Vigia. A Bíblia, pessoal, a Bíblia declara que todo aquele que nega a existência do pecado está mancomunado com o diabo, o pai da mentira. João 8,44, comparado com 1 João 1,8. A eficácia do sangue de Cristo para cancelar os pecados nos é apresentada como a mensagem central da Bíblia. É a base do perdão dos pecados. Efésios 1,7, 1 João 1,7 a 9, Apocalipse 1,5. Com respeito à salvação pelas obras, a Bíblia é clara ao ensinar que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. As obras são o resultado da salvação, não o seu agente. O valor das obras está em nos disciplinar para a vida cristã. Hebreus 12, 5 a 11, 1 Coríntios 11, 31 a 32. Paulo declara em Colossenses 2, 14 a 17
que o sábado semanal fazia parte das ordenanças da lei que foram cravadas na cruz e que não passavam de sombras, indicando assim que o verdadeiro descanso encontramos em Jesus. Mateus 11, 28 a 30. A próxima operação é a divisão. As seitas dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso ou fora da própria organização ou da igreja. Quase todas as seitas pregam isso, sobretudo as pseudo-cristãs, que se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo. É sempre assim, pessoal. O sujeito chega, olha, eu tive um clique, plim, tive uma ideia, plum, e ele então sai a pregar a novidade como se fosse a restauração de todas as coisas. Eu estou restaurando a verdade lá da igreja primitiva que foi perdida através dos tempos. É sempre assim. É sempre essa história. Sempre um movimento que diz que está a resgatar valores que não existem mais, verdades esquecidas. Então, eles sempre falam isso e ensinam que o cristianismo primitivo sucumbiu à apostasia, afastando-se dos verdadeiros ensinos de Jesus. Acreditam que numa determinada data o movimento apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Geralmente o sujeito teve uma visão, né? Eu vi um anjo, ele veio e me entregou um livro, ele veio e me entregou umas placas, ele veio e me revelou algo novo. Aí ele me escolheu para restaurar, para reedificar. E vem com essa historinha, né? Essa coisa que já foi advertido no Evangelho, né? Lá, Paulo já advertiu, né? Se um anjo vier e pregar um outro evangelho, além daquele que vos tenho pregado, seja amaldiçoado. Então, muitas dessas seitas, né, eles se baseiam em visões, principalmente de anjos, viu, pessoal? Então, eles têm essa ênfase também na exclusividade, né? Por isso que tem essa ênfase na exclusividade, porque eles se dizem profetas de um novo tempo. Né? Estamos aqui para restaurar aquilo que os pagãos destruíram. Né? Então, outras seitas, entretanto, quando não pregam, que não integram o cristianismo redivivo, ensinam que todas as religiões são boas e que a sua somente será responsável por unir todas as demais. Dizem que, segundo o plano de Deus, ela foi criada para esse fim. Né? Então vamos agora reunir todos. Né? Queremos aqui, não pode haver divergência nenhuma. Temos todos que pensar igualzinho. Né? Não pode haver divergência. E eu estou aqui para fazer isso, para unir todas as religiões. Então, esses aí são os movimentos ditos ecléticos. Né? Um exemplo é aquela fé Bahá'í, certo? São os movimentos ecléticos. Né? Todos os caminhos levam a Deus.
O ladrão arrependido, ao lado de Jesus na cruz, entrou no céu, tá, pessoal? Sem ser membro de nenhuma dessas seitas. Lucas 23, 43. Pois o pecador é salvo quando se arrepende. Lucas 13, 3. E aceita Jesus como Salvador único e pessoal. Atos 16, 30 a 31. Desse modo, ensinar que uma organização religiosa possa salvar é pregar outro evangelho. 2 Coríntios 11, 14, Gálatas 1, 8. Isso implica dividir a fidelidade a Deus com a fidelidade à organização e tira de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. João 14, 6. Não há salvação sem Jesus. Atos 4, 12. 1 Coríntios 3, 11. Não há salvação sem Jesus. Fica a dica.